Agora, 7h27, vamos sim ao nosso quadro sobre segurança do trabalhador, saúde e segurança do trabalhador, momento aqui das quartas-feiras do Jornal da Manhã, fazer a chamada dos 3 R's. Ricardo Moraes está presente, Rafael Campos e Roberto Farias, os 3 presentes aqui para conversar conosco a partir de agora. Assunto: a norma regulamentadora, atividades e operações perigosas, periculosidade. Falar um pouco do que são essas atividades, essas operações perigosas. Bom dia. Isso, bom dia. Bom dia, Mônica, bom dia a todos da mesa, bom dia aos colegas de segurança aqui presentes. E hoje eu queria fazer só uma lembrança, Mônica, do que foi falado aqui na quarta-feira passada, né? Nosso amigo, companheiro Rafael falou sobre insalubridade, né, que é um tema realmente que preocupa, de certa forma, a empresa e o trabalhador em si, em virtude dele estar trabalhando com agentes presentes nocivos à saúde, né? Mas levando em conta que as empresas hoje elas têm que mostrar preocupação em fazer ações que não seja de pagar esse adicional, né? Como o Rafael falou, é muito melhor você estar trabalhando numa empresa que ela dê condição de trabalho digno e lhe tornando seguro desses agentes nocivos, do que o próprio adicional, que a saúde da gente vale ouro e não é o que significa nada do salário da pessoa, esse adicional de insalubridade. Então é uma nova cultura que a gente tem que começar a fazer valer, né? As empresas se preocupando, contratando colegas técnicos de segurança para poder fazer um trabalho que elimine realmente essas condições de risco, deixando o trabalhador, né, que foram os riscos biológicos, que a gente falou, com os percentuais, né, os riscos em grau pequeno, médio e grande, nos adicionais de 10%, 20% e 40%. Então, hoje, dando continuidade, a gente vai falar sobre operações perigosas, né, que é a periculosidade, que a gente vê no dia a dia, mais comum para a gente, atividades de imposto de gasolina, né, com o transporte e descarga desses materiais, desses combustíveis. É um exemplo, né? Que a gente vê, né? E é um risco acentuado, né, pela exposição do trabalhador permanente naquele local de trabalho. Que a NR16, ela fala mais especificamente em inflamáveis e explosivos, né? Mas ela tem um anexo, ela tem uma observação no anexo primeiro, anexo 1 da normativa, que diz respeito a trabalho também com substâncias radioativas, né? Que são esses três itens que deixam a gente em condição do proprietário, do empresário ter mais um cuidado com o trabalhador que trabalha nessa exposição, né? Ele está exposto nesse nível, né, de grau de risco acentuado, né? E acrescenta mais, ela acrescenta mais a situação dos inflamáveis e explosivos e as substâncias radioativas. Depois, no decreto de 86, vem a eletricidade, né? Quer dizer que são esses daí, basicamente esses que mostram a condição do trabalho de operações perigosas. No caso, tem os que não constam na NR16, né, na norma regulamentadora, que entra a questão eletricidade, né, também considerado conforme o decreto, isso, né? Isso, eletricidade e inflamáveis explosivos. E a radioativa, como a radioatividade é pouco utilizada, não é tão habitualmente como inflamáveis explosivos, a eletricidade já é também, né? Então, na normativa não consta, mas pelo decreto por esse decreto ele já se faz presente, né? E outras atividades que vemos habitualmente que através de decretos também foram vistas como de periculosidade, né? Como profissionais que trabalham com segurança pessoal e segurança de prediais. Quando aí a questão de roubos, né? Violência física enquanto desempenham suas atividades, né? O pessoal que trabalha nessas atividades, né? E mais atualmente na lei agora de 2014 veio os motoboy, né? Motociclistas, motoboys, né? que fazem trabalho e hoje já estão obrigatoriamente, as empresas que têm esse tipo de trabalhador têm direito a pagar esse adicional, que é diferentemente da insalubridade. A insalubridade o percentual é em cima do salário mínimo, né? E a periculosidade não. A periculosidade era em cima do salário, é 30%, percentual de 30% em cima do salário do trabalhador
está exposto àquilo ali, né? Agora, como é que faz essa caracterização? Como é que você classifica, né? Quem é que atesta? Tem uma atividade com risco aí, tem periculosidade? Essa atividade, tanto o empresário como as entidades representativas de classe, ela tem o livre poder de pedir para fazer uma perícia no ambiente para saber, né? E a ANR consta, como a ANR ela é muito cheia de detalhe, né? E perder tempo aqui dando uma olhada nela, mas ela tem toda a discriminação de manuseio, de como utilizar esses agentes. Então, o que é que acontece? É a convite do sindicato, ela tem livre poder de pedir uma perícia, ou então o médico de segurança e o médico do trabalho e o engenheiro de segurança tem convidado representados pelo Ministério do Trabalho, eles podem também detectar e saber sobre essa exposição. Através do Ministério do Trabalho mesmo? Do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Que são credenciados, registrados no Ministério do Trabalho. Vai que a sua empresa tem um SESMIT. Aí esses dois profissionais são hábeis, né? São autorizados e hábeis a fazer essa classificação e detectar esse né? Quanto ao adicional, é 30%, né? E é uma continuidade, são duas NR A 15 e A16, elas dão uma continuidade à outra a respeito desse tipo de trabalho. Esse adicional obrigatoriamente tem que constar na renda, aí, nesse salário do trabalhador, né? Com certeza. Sob pena de multa, né? Sob pena, né? E agora eu vou passar para o colega Ricardo para ele dar uma faladinha sobre as aposentadorias especiais referente à lei previdenciária, sobre esses dois tópicos. Muito bem, o Roberto Farias conversava conosco agora, conversando com o Ricardo Moraes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mônica, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caturité. Esses dois temas, eles provocam muito questionamento às empresas, a gente profissional de segurança, quando chega para deixar alguma palestra, alguma orientação com relação à segurança do trabalho, né, em que os trabalhadores estão expostos a alguns desses agentes nocivos, que foi falado na semana passada de insalubridade e essa semana de periculosidade, eles sempre vão questionar a gente. E nesse caso, eu recebo adicional, eu recebo isso, recebo aquilo, tem direito a isso, tem direito àquilo, e aí, como os meus colegas falaram, é algo que precisa mudar, né? Às vezes a gente busca ter um adicional de insalubridade, a gente busca ter um adicional de periculosidade, e isso não é bom. A insalubridade, ela deixa a gente exposto a nossa saúde, a gente está trabalhando, né, numa situação em que a nossa saúde está em risco. Né? E a periculosidade, a gente está trabalhando numa situação em que a nossa vida está em risco. Né? Então, como o Roberto falou, trabalhar com agentes explosivos, inflamáveis, a questão da radiação, eletricidade, essa vigilância aí que é armada, né? Vigilância armada, e como motociclista, trabalhar com essas atividades, a legislação, né, entendeu que são atividades de risco grave e iminente, que é aquele que aconteceu o acidente, né, a vida do trabalhador está em jogo. Né? Então, diante dessas duas situações, a Previdência, né, pela lei, né, a Lei 8.213 de 91, ela dispõe sobre essa questão de aposentadoria especial. E aí já foge um pouco da segurança do trabalho, vai para a Previdência, na parte do trabalho vai para a Previdência, né, e a Previdência, ela dá direito a esses trabalhadores de se aposentarem, né, um pouco antes. Então, a gente percebe que trabalhar exposto a esses agentes nocivos, trabalhar nessa condição periculosa, pode reduzir a nossa capacidade de vida, né? A nossa perspectiva de vida. E tendo essa visão, a Previdência ela diminuiu o tempo para aposentadoria desses trabalhadores, que é de 20 e 25 anos, 15, 20 e 25 anos, certo? E para comprovar e para se aposentar, né, ter direito a essa aposentadoria, o trabalhador ele precisa, depois de ter esse tempo, 15, 20 ou 25 anos, ele precisa ter
documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, nome até difícil de falar, um trava-língua, né? O PPP, por isso que a gente chama PPP, que é mais fácil, né? O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? E que é um documento que é emitido pela empresa, né? Quando ela tem algum ambiente que gera esses riscos nocivos. Então, quando o trabalhador é demitido, é emitido esse PPP pela empresa, que diz os riscos que ele estava exposto, a medida preventiva, se era eficaz, se não era, e aí, quando junta, aí eu saí dessa empresa, trabalhei 5 anos nessa empresa, na empresa X, emiti o PPP que eu trabalhei exposto àquele risco 5 anos. Fui para outra, trabalhei mais 10 anos, outro PPP. Esse PPP é que vai somar essa quantidade de tempo, que é a quantidade mínima para aposentadoria. E aí ele tem direito, né, a Previdência dá esse direito a ele de aposentadoria especial. Tem perguntas aqui, Ricardo, ainda nesse assunto. Giló de Santa Rosa perguntando como calcular o adicional de insalubridade. O cálculo é feito em cima do salário do trabalhador ou em cima do salário mínimo? No caso, insalubridade, né? A gente está falando periculosidade. Insalubridade é em cima do salário mínimo. Então, é 10, 20 e 40% em cima do salário mínimo. A periculosidade é 30% em cima do salário do trabalhador. Certo? Então, às vezes, o profissional em eletricidade ele tem um salário maior, né? Por ser um profissional, mas tá aí, a periculosidade vem em cima do salário dele. A insalubridade não, a insalubridade é em cima do salário mínimo. Teve um ouvinte aqui que colocou aqui, a Polícia Militar não tem periculosidade. Aí Rafael vai. O Rafael esclarece. Rafael Campos, bom dia, Rafael. Bom dia, Mônica, bom dia a todos. Interessante essa pergunta, e para nós que somos de sala de aula fica fácil responder. É só pela diferença de regime. O funcionário público é regido pela normativa da atividade que ele faz no sistema público, quer dizer, pelo seu estatuto. Esses adicionais, eles são legais para as pessoas que são regidas pela CLT. Para que o policial militar ele tenha que receber o adicional de periculosidade, é necessário que o Estado institui um decreto-lei para que caia dentro do estatuto. E aí passa sim o profissional de polícia militar a receber esse adicional. Então, como há diferença de regimes, só por força de lei, infelizmente. O Emanuel do Catolé está perguntando se há alguma possibilidade de retirada desse adicional, se diminuir riscos, né, adicional de periculosidade ou insalubridade, tem possibilidade de retirar esse adicional do salário? Sim, é o que a gente estava falando. Virou moda, né, buscar insalubridade, buscar periculosidade. Só que as empresas, também é lei para elas, a todo instante, tentar reverter essa situação. Tornar aquele ambiente insalubre, salubre. Então, pode chegar um tempo que o adicional de insalubridade ele vai ser indevido. E aí a empresa deixa de pagar, comunica aos trabalhadores o porquê dessa retirada de adicional, porque ela investiu em medidas preventivas. Já a periculosidade fica um pouco difícil de se caracterizar, porque trabalhar com... Exatamente, está exposto à vida do trabalhador. Trabalhar com explosivo, como é que vai controlar um explosivo? Já fica mais difícil. Mas a insalubridade, sim, ela tem como... E está sendo muito comum nesses últimos dias. Muito bem, gente. Você concluía sobre a aposentadoria, Ricardo, a questão do procedimento, né? Para o trabalhador ter acesso ao benefício, tem que apresentar esse documento, né, esse regulamento previdenciário. Isso. A empresa ela precisa ter o laudo técnico das condições ambientais, que é o LTCAT, que é feito por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, como o Roberto estava falando. Então, no manejo desse documento, a empresa tem informação suficiente para emitir o PPP, que é um documento que vai para a mão do trabalhador. E aí, junto com a documentação de histórico trabalhista dele, mais os PPPs, aí ele dá entrada no INSS e aí é o trâmite legal lá da instituição. Vale salientar que algumas empresas não pagam esses adicionais e esperam o trabalhador sair e ganhar nessa questão. E se ele colocar na justiça eu pago, se ele não colocar eu ganho, né? E fica nisso. Então é um problema que vem acontecendo e que
tem gerado muita ação trabalhista, e aí isso é bom para a gente, como assistente de perícia, né? Nós três somos assistentes de perícia, e a gente vê muito isso. Empresas chamam a gente para defender, né? Advogado chama a gente para acusar, né? Trabalhador chama a gente para acusar, e a gente vai lá. Isso é bom que gira cria até um mercado aí até interessante. Aí vocês ficam no meio do fogo cruzado aí, né? De quem acusa e quem defende. Pois é, muito bem, rapazes. Algo mais a acrescentar? É só fazer umas exclamaçãozinhas. Realmente, o adicional de periculosidade, ele não pode ser retirado porque não existe como sanar o risco à vida. Não tem como você impedir que um assalto aconteça numa agência bancária ou que um motoqueiro se acidente. Então, depois de instituído, tchau. As profissões que estão na NR16 são obrigatórias que recebam, já é lei. Né? O motoqueiro, o vigilante, o eletricista, desculpe, e outros. Né? E hoje eu queria falar um pouco sobre a nossa categoria, Mônica. Abrir esse parênteses aqui, só mais um pouquinho, a gente vai sempre estar falando, né? Do técnico de segurança do trabalho, que o seu dia passou agora no dia 27 e foi um dia muito festejado pelas instituições, algumas, outras nem que são da área deveriam dar o valor e não deram. E nesse dia a gente fez um evento lá numa escola aqui de Campina Grande, na Escola Paulista, né, na faculdade, onde a gente participou da mesa redonda e discutiu vários temas da categoria. E hoje a gente vem, através de denúncias, que... Vou passar aqui para o meu amigo Ricardo, fala. Tá bigarreando aí, né, Ricardo? Precisando de uma aguinha. Então, vocês viram denúncias, né? Isso, recebemos denúncias de profissionais de segurança do trabalho que não são valorizados em seu local de trabalho. Ontem um colega nos ligou, disse que estava feliz porque tinha conseguido um emprego numa obra, e quando ele levou a convenção coletiva da nossa profissão, o empregador não quis reconhecer o documento, né, o sindicato, disse que aquele piso não era o que ele ia pagar menos do que aquilo, e a gente viu outro profissional de segurança. A gente tem a nossa categoria hoje, tem um piso de R$ 1.300. No estado da Paraíba temos 2 sindicatos, e eles sempre estão caminhando nisso, e a desvalorização, né, dessa categoria que ajuda tanto o trabalhador, que ajuda tanto a empresa e a sociedade como um todo, né? Então fica esse apelo. Rafael, ele tem algumas outras coisas para concluir. Desculpa aí, Mônica, que eu me emocionei um pouco. Eu lembrei da história de uma companheira nossa que está passando um problema muito sério. E tem empresas aqui que estão chegando a ignorar a nossa convenção coletiva, que é um instrumento de lei. Mas não estão reconhecendo o técnico e segurança do trabalho. Valorizando direito, exatamente, né? financeiramente e desrespeitando a categoria, chegando a pagar até um salário mínimo. Isso é imoral. Nós não temos uma representação, assim, vamos dizer, forte, que ajude a quem ajuda a cuidar dos outros. Então, é uma categoria que está passando por um problema muito sério, e as instituições estão deixando valer a nossa prerrogativa de uma valorização melhor como profissional. E isso vai influenciar com certeza dentro das empresas, dentro dos ambientes de trabalho. Porque o profissional, sem valorização, ele começa a refletir no seu trabalho. E aí a gente aumenta o número de acidentes, né? E aí a gente vê a responsabilidade nossa dentro da empresa como profissional em estar protegendo a saúde do trabalhador, e aí fica difícil se cobrar de um profissional desse segurança. Então fica o apelo aqui aos senhores das defensores da categoria, aos senhores dos órgãos, que valorizem mais a profissão. Ou se não, tirem ela do quadro. Se vocês não querem que haja segurança, não querem que haja profissionais, então tirem, acabem de uma vez com essa profissão. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Muito obrigado, Mônica. Obrigada, gente. Não pode precarizar nem retroceder nos avanços, né, de forma alguma. Então, obrigado ao Ricardo Moraes, ao Rafael Campos, ao Roberto Farias, técnicos em segurança do trabalho, falam pra gente aqui de saúde e segurança do trabalhador. Vou deixar o contato aqui do Roberto, né, que eu já anotei, para quem quiser mais informações. É o 999
99959-0131. 99959-0131.